nunca se falou tanto em educação financeira como se fala hoje em dia. Nunca se falou tanto em educação financeira. Você tem hoje aí senhorinhas de 70 anos, 80 anos investindo em mercado de capitais. Com uma conta lá na XP, por exemplo, com o dinheirinho dela aplicado em ações. Então é muito comum, hoje em dia, nunca se teve falando tanto sobre educação financeira como se fala hoje. Você tem as pessoas dominando, pessoas comuns, dominando determinados conceitos do mercado de capitais, dominando determinados conceitos do mercado imobiliário, sabendo o que é uma LCI, o que é um VGBL, por aí vai. Você tem pessoas comuns com um nível de cultura e um nível de formação nessa educação financeira como nunca existiu no país. E por que isso? O nosso povo está evoluindo economicamente, está enriquecendo, está aumentando. Talvez não seja na velocidade que você gostaria, que eu gostaria, mas é um fato, né? A classe média hoje, por exemplo, ela tem um patrimônio muito superior, um poder de compra e aquisição de bens muito superior que tinha a classe média dos anos 50, né? Onde a casa própria era um sonho para poucos. Hoje é uma realidade, é só você fazer qualquer pessoa da classe média consegue um financiamento de imóvel, basicamente qualquer pessoa consegue se fizer um planejamento financeiro. Porém, apesar das pessoas terem evoluído acerca da educação financeira, nós estamos vivenciando agora um passo seguinte. Vou chamar de revolução, ela é tão lenta que é difícil chamar de revolução, mas podemos chamar de revolução. Nessa revolução econômica da classe média. De classe média alta, até a classe A, um pouco mais abastada, né? Mas você tem um outro fenômeno acontecendo nessa revolução e demandando uma outra espécie de educação, que é a educação patrimonial. Essa educação é que demanda hoje o povo obter. E essa educação, as pessoas estão começando a entender que ela é necessária. Por quê? Se você olhar para trás, se você olhar para as pessoas de um pouco mais de idade, é muito raro você ver uma pessoa, por exemplo, com 80 anos de idade que fala o seguinte: olha, eu tenho um patrimônio de 10 milhões de reais que eu adquiri por herança do meu pai. Caraca, isso é muito difícil de acontecer. É muito raro. A coisa mais normal do mundo é ver uma pessoa de 80 anos, mais abastada, dizer para você o seguinte: eu construí tudo com os meus próprios braços, tudo sozinho. Porém, eu tenho 45 anos de idade, faço 46 agora esse mês, né? E já está bastante comum, não é parte da minha realidade, infelizmente, né? Eu tô do lado dos caras de 80 anos, eu construí tudo no braço. Mentira, não construí tudo no braço. Teve uma coisa que veio lá de mamãe que ela falava o seguinte: ó, estuda, maluco. Estuda. E tá aqui, hoje a gente se meteu a fazer esse negócio e parece que tá indo bem, né? Então, mas não é nada raro, é até bastante comum você ver pessoas de 45 anos, por exemplo, dizendo: olha, eu adquiri o que tenho hoje a partir da herança que eu obtive dos meus pais. Então você tem um conjunto de pessoas que já está recebendo bens de herança muito maior do que você tinha há 20 anos atrás. E com isso as pessoas estão começando a perceber como funciona esse tal de inventário. Primeiro, as pessoas estão descobrindo o que é inventário. Porque acredite, há 10 anos atrás, eu tô falando de 10 anos atrás, há 10 anos atrás, poucas eram as pessoas que sabiam o que era um inventário. Acredita no que eu estou te falando. Poucas eram as pessoas que sabiam, que tinham clareza do que era o inventário. Muitas delas se surpreendiam que quando os pais faleciam, elas descobriam que teriam que fazer o inventário. Por incrível que pareça, há 10 anos atrás, há uma década, tinha gente descobrindo o que teria necessidade de fazer o inventário. Hoje em dia é uma realidade. Todo mundo já sabe que quando falece, para que os bens cheguem até os seus herdeiros, necessitará haver um processo ou um procedimento num cartório chamado inventário. Então todo mundo já sabe disso.
E agora as pessoas estão começando a perceber, mais do que a necessidade do inventário, o impacto do inventário. No primeiro momento, as pessoas começaram a se eu gosto de dizer que elas estão normótipas, entendeu? Que elas estão achando tudo normal, né? E no primeiro momento, as pessoas começaram a achar que era normal o fato de ter que perder de 20% a 40% para nada, só para fazer um inventário. Normal dizer o seguinte, não, é só vender um dos imóveis para pagar o inventário. Claro, porque quem precisava fazer inventário normalmente eram pessoas que tinham muitos bens, né? E como fica aquela família, por exemplo, que só tem um imóvel, só tem um bem? O cara tem que vender o imóvel, sair da casa que foi criada pelo pai. Então essa passou a ser uma realidade muito mais presente na vida das pessoas e elas começaram, a população hoje está percebendo que existe um problema. E ao mesmo tempo, elas também estão percebendo o seguinte, ora, mas por que a gente não ouve falar desse problema nas pessoas mais ricas da sociedade? Ah, não, mas o Gugu passou por isso, briga na família, Chico Anísio, que não sei o que. Não, essas são pessoas que são ricas, sim, eram ricos, mas ricos por causa da arte que desenvolveram. E não aquela herança de família, de empresa e tudo mais, que todos os empresários, todos os grandes empresários no Brasil têm isso tudo muito resolvido. Você nunca ouviu falar de alguém da família Marinho, da família do Antônio Hermílio de Moraes, da família do ACM, alguma dessas pessoas ter tido dificuldade por causa do inventário, ter tido perda patrimonial no inventário. Aliás, nem de empresário e nem de político. Você não ouve falar. Por quê? Porque essas famílias já conheciam esse sistema há muitas e muitas décadas. Por quê? Porque já eram famílias muito abastadas e já sabiam desse impacto antes e como evitar esse impacto. Ou seja, eram famílias que já possuíam esta nova forma de educação, que é a educação patrimonial.